Olá, menino e menina de alma cigana! Hoje venho trazer um assunto que sou amante, apaixonada, que é a arte da performance. A arte de criar, produzir e concretizar um espetáculo. A lista de afazeres para um espetáculo é grande, então eu vou lhe falar um pouco de cada um. Ao fazê-lo, não pude evitar de me conectar com a minha história desde o princípio, pois nesses anos todos de dança foram tantos espetáculos que criei, que produzi, que eu não consigo catalogar e contar realmente. E para começar, eu quero falar-lhe que os primeiros contatos com a produção foram aos 15 anos, através da minha primeira professora de dança, que pelos meus dotes artísticos me deixava responsável em criar cenários e ajudava em toda a produção artística dos espetáculos, dos quais eu participava como aluna. Mas muito jovem, e quando eu digo jovem, é porque comecei a dar aula em escolas da minha cidade com menos de 18 anos. Ainda nos anos 90, eu já criava coreografias para todas as turmas do ensino infantil e fundamental e já era responsável na criação de figurinos, cenários, escolha de músicas e toda a temática. E nessa época, eu não dançava ainda as danças ciganas. Mas voltando aos meus 13 anos, onde eu comecei a participar de um grupo de teatro, grupo que fiquei conectada até os meus 30 anos, apresentando várias peças. Então, desde que me conheço por gente, fui regada a muita arte, andava ainda bem jovem, em meio àqueles adultos incríveis e diferentes. Digo diferentes porque as pessoas que vivem da arte têm uma forma diferente de enxergar a vida, de sentir e perceber as coisas. Através desse contato com a arte, abri o meu campo de visão, percebi que uma coreografia, um espetáculo, vai bem mais além do que produzir uma coreografia, vestir uma roupa diferente, entrar no palco, soltar a música, dançar, agradecer e sair do palco. Inclusive, te conto que em 2004 tive a ousadia de fazer parte de um projeto do governo com esse grupo de teatro, onde trabalhei profissionalmente como atriz e bailarina de 2 peças que viajava por todo o Brasil. Chegava a apresentar semanalmente mais de 20 sessões. Então, na prática, tinha que ajudar até a montar iluminação, montar, desmontar cenário, etc. E agora, voltando aos meus 17 anos, comecei a minha primeira formação, a Faculdade de Artes, onde lá pude ter ainda mais contato com as artes cênicas, plásticas, música e dança. Os meus primeiros espetáculos, que foram dentro das escolas e anfiteatros, pois a minha cidade não tinha teatro com toda a estrutura que hoje temos em muitas cidades, como temos aqui em Florianópolis, por exemplo. Nestes, tinha que contratar sonoplastia, iluminação, montar coxias e rotundas para deixar com um aspecto de teatro. Mas te afirmo que isso não me limitava. E nessa época, já produzia espetáculos com temática, já tinha um clima diferente, um cenário. As crianças eram ensinadas por mim a entrar e sair do palco com uma interpretação. Eu nunca dancei na frente das crianças, como muitas pessoas ou muitas professoras fazem com as crianças pequenas, pois acredito que quando se entra num palco, vamos fazer aquilo que sabemos, que ensaiamos, não importa a idade e a dança ser representada. Todas as apresentações eram regadas com muita interpretação e uma produção bem montada e cuidadosamente ensaiada. Apesar de trabalhar com espetáculos desde 1990, eu tenho registrado apenas no meu currículo os espetáculos criados através do meu grupo Domínio, que existe desde 1996. E desse ano em diante, eu produzi pelo menos uns 70 espetáculos diferentes, também com estilos de danças diferentes. Com a temática cigana, eu produzi mais de 20 espetáculos, pois a cada ano faço pelo menos 2 espetáculos ciganos, e geralmente um no Dia Internacional dos Ciganos e outro em agosto. Bom, quis contar-lhe a minha história, para que perceba que a minha visão de espetáculo, a visão de arte que tenho, vai além das muitas montagens que assistimos em teatros. E quando falo isso, minha fala não vem carregada de críticas destrutivas para quem faz diferente de mim, pois somos uma soma de tudo que já vivenciamos. Então,
não conseguiria hoje enxergar a arte da dança cigana sem estar agregando todo esse grande mundo de conhecimentos, de todas as vertentes de arte que vivenciei e também aprendi em minha vida. Por isso, para mim, a nossa dança cigana estilo brasileiro, a que chamamos de artística, vai conseguir ganhar mais espaço quando nos dedicarmos a mais técnica, a mais interpretação e também a mais cuidados de produção. E o que para alguns pode causar estranheza, é só a arte crescendo e ampliando seu campo de atuação no mundo. Precisamos evoluir, precisamos mudar aspectos que limitam o nosso poder criativo. Portanto, toda a arte que sobreviveu ao tempo foi porque se reinventou, porque teve pessoas que questionaram padrões antigos, porque fizeram as pessoas abrir os olhos e criaram novas possibilidades. Muito provavelmente, não teríamos todas as danças étnicas ciganas de hoje, se estas não tivessem passado por transformações e influenciados a cada nova geração. Toda a arte sobreviveu porque está constantemente em mudança. E a nossa dança cigana brasileira está mudando para uma vertente de dança mais respeitada, mais técnica, com todo o movimento de atuação de nós que amamos essa cultura e queremos levá-la para todas com mais habilidade técnica e também visão artística. Enfim, agora vamos falar de produção de um espetáculo. Temos vários fatores que precisamos levar em conta para se montar um espetáculo. Primeiramente, devemos nos dar conta que corpo de baile temos para levar ao palco. Pois precisamos pensar que para montar um espetáculo precisamos ter um número de coreografias que em sua soma chegue a pelo menos 1 hora ou mais. E pela minha experiência, um espetáculo deve durar no máximo 1h30 para que a plateia não canse, mas não menos de 1 hora, para que a plateia se sinta valorizada pelo ingresso que pagou. Esse corpo de baile deve desenvolver de forma harmônica todas as coreografias do espetáculo. Espetáculo com muitos solos, com muitas músicas longas, não são agradáveis. Devemos sempre construir dinamismo para que o público não canse. Segunda coisa a se pensar é para quem será apresentado o espetáculo. Que tipo de público? Saibam que isso é muito importante, é fundamental. Deve pesquisar qual será o seu público, para saber como agradá-lo, se são os parentes do grupo de apresentação ou se são pessoas que já têm conhecimento da cultura, enfim. Não adianta levarmos um espetáculo, por exemplo, para crianças dentro de uma escola em que tenha uma linguagem muito acadêmica e adulta, ou vice-versa. Por isso, sempre me preocupo em levar um espetáculo diferente para o público, variando temática, variando cenário, variando músicas e interpretações, de acordo com as características do público. Lembre-se que se você estiver com a base da dança bem internalizada, a base da dança cigana estilo brasileiro, sempre estará representando a dança cigana. Estará sempre ancorada nas movimentações tradicionais e isso lhe trará outras possibilidades de criação. Mesmo que não use uma música autêntica cigana e ainda quero te lembrar que os ciganos no Brasil dançavam em suas festas familiares e tradicionais com músicas que não eram de composição brasileira. Dançavam com Gypsy Kings, com músicas eruditas ciganas, etc. E a nossa dança nasceu exatamente dessa flexibilidade de interpretar a música e dançar livremente. Foi bem mais tarde que começamos a ter compositores brasileiros, começando com a banda do Sr. Milva City. Então, em meu olhar acadêmico e histórico, não há nada de errado em interpretar uma música ciganamente. Terceiro adendo, deve se preocupar se as músicas serão tocadas ao vivo ou mecanicamente. Já fiz espetáculos com banda ao vivo, já fiz apenas com músicos, um carroneiro, um violão, voz e até apenas violão e voz. Produzi também espetáculos em que tinham intervenções ao vivo e músicas mecânicas. Há muitas possibilidades,
Mas o que eu quero te dizer é que a qualidade da música é essencial. A sonoplastia é uma das coisas tão essenciais quanto uma coreografia bem executada. Eu faço toda a edição das minhas músicas. Lido com editores há anos, mas se você não sabe editar, seria importante fazer um cursinho ou pedir para que alguém faça essa edição para você. Pois o ideal é que tire todos os intervalos dos finais das músicas ou que as edite numa faixa somente. E aqui, nesse item, é que eu acho essencial falar sobre o dinamismo de um espetáculo. Não considero o espetáculo uma apresentação que as bailarinas entram, se colocam no palco, dançam, agradecem e saiam após os aplausos. Nós hoje ainda temos muitas falhas de produções, por causa dessa visão limitada de produção. E nem posso te dizer que isso é uma visão antiga, porque temos acesso a milhares de produções de danças maravilhosas pela internet, e mesmo muito antigas. E olha que temos um grupo étnico de ciganos russos que levam ao palco shows incríveis e podemos lá aprender como criar um espetáculo dinâmico sem esses intervalos que fazem com que o público saia da energia a todo instante quando uma música termina. Nunca deixe intervalo nas músicas, entre as músicas. Entre uma coreografia e outra, sempre faço interpretações, entradas e saídas dinâmicas, como se o espetáculo todo fosse uma coreografia inteira com várias interpretações. Então lhe digo que isso dá trabalho e precisamos orientar o grupo que participa para ter essa produção mais dinâmica e com cara de espetáculo, com ensaio. Faço pelo menos 10 ensaios gerais com todas as bailarinas. Elas já sabem que para ter um resultado de entendimento precisamos ter conexão anterior com todo o elenco e também para termos adequação dessas entradas e saídas de cada coreografia, a interpretação, motivar o público e fazer o público se conectar conosco. O dinamismo faz com que o público não entre em tédio. Faço sempre um agradecimento final com todas, então não é necessário ter um agradecimento em cada coreografia. E te digo mais, até o agradecimento deve ser coreografado. Tudo que eu coloco no palco é ensaiado. E para isso exige empenho, mas nada como a persistência e uma liderança bem clara, pois se for fazer os espetáculos com alunas como eu faço, precisamos sempre ter muita organização e as alunas precisam ser parceiras. Aos poucos, todo o elenco vai se dando conta que os ensaios são cruciais para o sucesso. Se o espetáculo for com banda, ao som ao vivo, lembre-se que deve orientar também os músicos, que não é um baile e sim um espetáculo, que terão que criar um dinamismo e ali devem também desempenhar um papel de ator e estar constantemente conectado com os bailarinos, o que é difícil para as bandas que são acostumadas a embalar as festas, pois nas festas eles podem parar, conversar com o público, interagir, mas no espetáculo não. Devem se comportar de uma forma mais atenta às expressões e não podem cometer erros, esquecer o repertório. E te digo, com experiência, dançar com banda ao vivo, como espetáculo, foi uma das minhas maiores ousadias, pois as músicas têm que ser reproduzidas exatamente como foram gravadas nas faixas dos CDs. E isso exige não somente dos músicos, mas exigem também das bailarinas, porque muda muito a percepção da música. Fiz alguns espetáculos com a banda Guardiões da Noite do Oriente de São Paulo e tivemos apenas um dia de ensaio. Então foi uma grande ousadia que foi um sucesso, mas que tive que tomar esse cuidado de orientá-los, de exigir deles nesse aspecto. E não posso esquecer de dizer que para levar uma banda ao palco precisamos de sonoplastia para a banda, que para esse espetáculo contratei sonoplastia de fora, pois o teatro não comporta essa estrutura de banda. Vocês que moram no Rio de Janeiro, em São Paulo, com muitas bandas de fácil acesso, que não precisam investir em passagens aéreas, estadia, alimentação,
e também a banda leva seu próprio equipamento, então aproveitem para fazer as parcerias.